Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, queremos louvar a Deus por mais uma oportunidade neste dia de estar em sua presença, contando com a sua misericórdia. Nós vamos dar início a esse momento da palavra de Deus e também de louvor, pedindo a Deus, orando ao Senhor, para que Ele esteja nos abençoando. Nós precisamos orar pelo nosso país, pelas nações, orar pela cidade de Afogados, que recebeu fortes chuvas e houve um rompimento de uma barragem próxima, e também as pessoas estão sendo bem atingidas. Que Deus tenha misericórdia. Gostaria de conclamar você a falar com Deus nessa hora, no nome de Jesus. Pai, nós engrandecemos Teu nome e colocamos, ó Deus, diante do Teu altar, a nossa vida, Senhor amado. Ó Deus, a vida dos nossos irmãos, a vida, Senhor amado, das pessoas que têm sido atingidas, ó Pai, nos mais diferentes lugares. Ó Deus, em o nome de Jesus Cristo, por esse vírus, ó Pai, que tem assolado a humanidade, nós Te pedimos misericórdia, graça da parte de Deus. Pai querido, em o nome de Jesus, dê sabedoria aos homens, ó Deus, para encontrar uma vacina, e que o Senhor, ó Deus, nos guarde, Senhor, nos guarde da morte, nos guarde da enfermidade. Deus abençoe cada vida que está nos ouvindo nesta hora. Também colocamos Afogados da Engazeira diante do altar do Senhor, e Te pedimos, Deus, por aquela cidade. Deus, alcance os moradores daquele lugar. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, tenha misericórdia, Senhor, de cada um de nós. Nós queremos Te pedir que a bênção de Deus esteja sobre nós nesta hora. Ó Deus, a unção de Deus seja revelada, manifesta, através da nossa vida e do estudo da Tua Palavra, da manifestação da Tua Palavra, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É assim que nós Te oramos, em o nome do Senhor Jesus Cristo, para o louvor da glória de Deus, o nosso Pai. Em espírito, em verdade, Te adoramos, Te adoramos. Em espírito, em verdade, Te adoramos, Te adoramos. Rei dos reis e Senhor, Te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, Te entregamos nosso viver pra Te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é Te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, Te adoramos, Te adoramos. Em espírito, em verdade, Te adoramos, Te adoramos. Rei dos reis
te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, onde flui o amor, onde flui o amor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito
conhecer-te, por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e minha razão de viver, meu maior prazer é te amar. Nada me faz mais feliz que poder sentir você me tocar e o seu espírito em mim se mover, comover a minha emoção e o seu amor invadir de alegria fluir em meu coração. Eu quero mais, muito mais do seu amor. Você é tudo pra mim, Senhor. Eu quero mais, muito mais do seu poder. Você é a razão do meu viver. Essa noite eu quero trazer uma palavra de Deus para o seu coração, que se encontra no livro de Neemias, capítulo 4, e é um texto um tanto quanto extenso. Eu vou ler apenas o versículo 1 e 2, e aí nós vamos pensando algumas coisas a respeito do que fazer em tempos de guerra, como enfrentar os dias maus, como enfrentar a reconstrução de situações que se tornaram um caos em nossa vida ou ao nosso redor. E nós estamos vivendo dias difíceis, dias em que, com certeza, Jerusalém, como foi assolada no passado, está representando os dias de hoje, quando os muros estão caindo, quando as portas estão sendo queimadas a fogo, quando o povo está se tornando em grande miséria, opróbrio, vergonha. Nós precisamos fazer algumas coisas nesse tempo de guerra para reconstruir, principalmente, a nossa esperança em Deus. E aqui na palavra do Senhor, em Neemias capítulo 4, versículo 1 e 2, diz assim a palavra do Senhor: Tendo Sanbalate ouvido que edificávamos um muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: Que fazem estes fracos judeus? Permitir-se-lhes isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão acaso dos montões do pó as pedras que foram queimadas? Eu quero destacar algumas coisas nesse contexto da história de Jerusalém, da reconstrução dos seus muros. Quando os judeus são escarnecidos, quando os inimigos desprezam,
aquilo que pode Deus fazer em favor dos judeus e desprezam das pessoas. Eles estão dizendo em outras palavras, quando, por exemplo, no versículo 2, eles dizem assim: que fazem estes fracos judeus? Poderíamos aqui parafrasear, porque naquele tempo os trabalhadores não eram trabalhadores braçais. O povo de Jerusalém havia sido convocado e muitas pessoas eram ourives, outros eram perfumistas, e eles não estavam acostumados a esse trabalho mais pesado. E aí os judeus foram escarnecidos porque os seus inimigos perceberam que eles não possuíam habilidade necessária, capacitação para construir os muros de Jerusalém. Quando eles perguntam: permite-se-lhes a isso, sacrificarão? Eles estão duvidando de que a mão de Deus vai operar em favor dos judeus, porque o sacrifício era algo feito para, de uma forma ou de outra, trazer o favor de Deus à nação de Israel. Eles estão duvidando que nessa relação dos judeus eles possam ter da parte de Deus uma resposta. Então não estão zombando só dos judeus, eles estão zombando de Deus. Eles não estão duvidando só dos judeus, eles estão duvidando de Deus. E por fim, nós podemos entender quando eles dizem: renascerão acaso dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Essas pedras eram calcárias quando o muro construído antigamente havia sido derrubado. Eles estão levando em conta que essas pedras seriam reaproveitadas. E como elas não suportam a durabilidade por causa do calor, por causa do fogo, eles duvidam que elas poderão reviver, renascer. Ou seja, trazer de volta a sua função natural, que é dar fundamentação, solidez na estrutura da construção desses muros. Pelo contrário, as pedras haviam se tornado quase poeira. E é dentro desse cenário, desse contexto histórico, que os judeus são desprezados pelo inimigo. Mas eu quero destacar algumas coisas que nós precisamos fazer, ou perceber também, durante a guerra, e que vai nos ajudar a sairmos vitoriosos em qualquer situação, por mais difícil que seja, por mais que tenha havido destruição, por mais que a nossa vida tenha sido assolada, por mais que a nossa estrutura tenha sido atingida. A primeira lição que nós podemos observar no versículo 1 e versículo 2, e que nós temos como parâmetro, como referencial da nossa fé, é que nós devemos confiar em Deus, que reconstrói no meio do caos, independente das condições que Ele encontra. As pedras estavam queimadas, elas estavam quase em farelo, quase em poeira. Os judeus não eram tão capacitados para esse tipo de trabalho, eles trabalhavam em outras áreas. Mas nós não estamos confiando nos homens, nós não estamos confiando nas condições naturais daqueles materiais, nós estamos confiando no Deus que restaura todas as coisas, no Deus que trouxe à existência aquilo que não existia, no Deus que tem poder para do nada Ele construir o universo, no Deus que através da sua palavra Ele faz surgir coisas sem nenhuma substância ainda formada. Nós estamos crendo num Deus que conhece o caos de Jerusalém, que sabe que os muros estão destruídos, que conhece a realidade ao seu redor, que conhece a estrutura de cada judeu, que sabe que eles são fracos, mas eles são dependentes de Deus. Sabe que eles são fracos, mas sabe também que a sua capacidade vem de Deus. Ele sabe que os judeus não estão confiando em si mesmos. E por isso nós precisamos confiar nesse Deus. Ainda que o caos esteja se instaurando, nós estamos enfrentando essa crise do coronavírus. E muito das preocupações das pessoas está não no agora, mas no depois. O que será do Brasil?
o que será das estruturas do nosso país, de outras nações, para levantar-se diante do caos que está se estabelecendo, não somente de mortes, não somente do abalo emocional das pessoas, mas da estrutura da economia que será afetada consequentemente, naturalmente, e como nós vamos renascer, como nós vamos enfrentar tudo isso. Eu quero convidar você, não somente crente em Cristo Jesus, não somente cristão, aquele que conhece as Escrituras, mas todo aquele que tem fé e pode colocar e canalizar a sua fé em Deus. Nós podemos renascer das cinzas, porque o Deus que está presente na nossa vida, na sua vida, o Deus que controla toda a história, o Deus que é poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos, Ele tem poder, Ele é suficiente, Ele é soberano, Ele faz milagre, Ele age, e assim como Ele respondia ao sacrifício do povo, Ele pode responder à sua oração. Assim como Ele atendia quando o povo se voltava para Ele, Ele faz a mesma coisa nos dias de hoje, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Então esse Deus que é poderoso, que não precisa de nada para fazer milagre, a não ser que você creia, a não ser na sua própria vontade, na vontade de Deus, Ele pode e Ele quer realizar algo novo, Ele quer reconstruir, porque o prazer de Deus não está na destruição, o prazer de Deus não está em ver os muros caídos, mas o Deus que permite a queda é o mesmo Deus que levanta, o mesmo Deus que permitiu os muros serem destruídos, é o mesmo Deus que ainda fez permanecer um remanescente lá em Jerusalém, para levantar os muros que estavam caídos. Então a primeira lição que nós aprendemos é que devemos confiar em Deus, que reconstrói no meio do caos, independente das condições naturais que esse caos tenha estabelecido. A segunda lição que nós podemos observar é no versículo 3, quando a Bíblia diz assim: estava com ele Tobias o amonita e disse, ainda que edifiquem, vindo a raposa derribará o seu muro de pedra. A segunda lição que nós devemos aprender em tempos de guerra, em tempos de batalha, é que nós precisamos saber que mesmo fazendo o que é certo, o inimigo vai querer nos atacar. Não é o fato de você estar fora da vontade de Deus, não é o fato de você ter cometido pecado e ter atraído consequências sobre a sua vida, não é o fato de você ter errado por uma decisão que não foi sábia nem sensata. A questão aqui, os judeus estão sofrendo, os judeus estão ali com os muros caídos, e eles, mesmo que comecem a edificar, o propósito do inimigo é atacar, é destruir. Por isso a Bíblia diz em João capítulo 10, versículo 10, o inimigo vem para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio, graças a Deus, para dar vida e vida em abundância. Por mais que você ande dentro da vontade de Deus, por mais que você esteja fazendo o que Deus quer que você faça, por mais que você esteja servindo a Ele fielmente, por mais que você esteja trabalhando para Deus, por mais que a sua família seja para o louvor da sua glória, nós temos um inimigo que nos odeia, nós temos um inimigo que odeia a imagem de Deus no homem, nós temos um inimigo que projeta, e não é de hoje, derrubar a nossa vida, mudar a nossa realidade, fazer-nos ficar no chão para nunca mais levantar. Esse é o propósito do inimigo, porque nele só há trevas. Mas graças a Deus que nós temos hoje um Deus que se levantou no passado, que se levantou para alcançar a minha vida e a sua vida. E a Bíblia diz que Jesus se manifestou para desfazer, para destruir, para aniquilar as obras de Satanás. Então aquilo que ele projeta, aquilo que ele planeja, aquilo que ele intenta contra a minha vida e a sua vida, não vai acontecer, porque o nosso Deus pelejará por nós, pelejará pela sua vida, pelejará pela nossa casa e nos dará vitória em o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas tenha consciência, a batalha espiritual, a guerra espiritual é uma realidade, creia você ou não, dê importância você ou não a esse fato, a essa realidade, ela vai existir. Então é melhor lutar contra o inimigo de forma consciente espiritualmente, do que entregar-se à mercê da ingenuidade espiritual, da falta de vigilância,
e ficarmos de braços cruzados quando o inimigo tenta nos atacar. Uma terceira lição está no versículo 4 ao versículo 5, que nós aprendemos que a maldade dos inimigos, e agora estou falando de homens, não de Satanás, mas aqueles que são instrumentos do inimigo para atingir os propósitos de Deus, a vontade de Deus, a obra de Deus, eles devem ser apresentados ao Senhor em oração, que a todos julga retamente. Não nos pertence, não nos cabe lutar contra os homens, não nos cabe enfrentar as pessoas, cabe nos colocar diante de Deus. A Bíblia diz que a Deus pertence a vingança. A Bíblia diz que Deus pesa o espírito do homem em balança. A Bíblia diz que Deus conhece todas as coisas e sabe aqueles que são seus. A Bíblia diz que Deus pesa as motivações dos corações, Ele sonda, Ele entende, Ele sabe o porquê que as pessoas agem dessa ou daquela maneira. E os inimigos aqui, eles são colocados diante de Deus em oração pela vida de Neemias, que diz assim: não lhes encubras, Deus, a iniquidade, e não se risque diante de ti o seu pecado, pois eles te provocaram a ira. Veja, eles não provocaram a ira de Neemias, eles provocaram a ira de Deus. Eles não provocaram a raiva de Neemias, eles provocaram a raiva de Deus. Eles não estavam indo contra apenas a cidade de Jerusalém, contra os judeus, contra a nação. Eles estavam indo contra o próprio Deus. E a Bíblia diz que Neemias apresentou a Deus em oração e disse: olha, na presença daqueles que edificam, eles estão fazendo tudo isso. Então quero dar um conselho a você, que ouve palavras de desânimo, que vê as pessoas muitas vezes atravessando o seu caminho para prejudicar a sua caminhada, o seu alvo, o seu propósito. Não lute com os homens, não brigue com eles, não os afronte, não, permaneça no altar do Senhor, entregue a Deus que tudo pode, que tudo julga retamente. Dê a Deus a oportunidade dele defender a sua causa. Dê a você mesmo a oportunidade de ver Deus trabalhando em seu favor, porque muitas vezes nós queremos resolver e Deus está esperando que a gente confie e entregue nas mãos dele. Uma outra lição, no versículo 6, a Bíblia nos ensina que o estado interior do ser humano é tão importante quanto a sua força física para trabalhar. No versículo 6 diz assim: assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Veja, eles não tinham somente aparelhos, eles não tinham somente instrumentos de trabalho, eles não estavam só lá presentes no local, eles tinham ânimo, eles tinham motivação interior. Muitas vezes nós somos atingidos dentro do nosso coração, na nossa estrutura emocional, na nossa mente, e isso nos impede de trabalhar, porque o problema está dentro, e ele tem a ver com aquilo que eu faço. Muitas pessoas são detidas antes mesmo de estender sua mão para trabalhar, e Deus está interessado em nos fortalecer interiormente. Por isso o apóstolo Paulo, falando com Deus, ele diz assim: Senhor, fortalece o meu espírito no homem interior. Ele clamou a Deus, ele falou com Deus. Quando ele enfrenta as lutas contra os coríntios, contra as pessoas que se levantaram contra o seu ministério, o seu apostolado, e a obra que Deus estava fazendo através da sua vida, ele disse: Deus, eu sinto temores por dentro e lutas por fora, mas ele colocava diante de Deus. É importante que a gente deixe que Deus seja o Senhor, que Ele domine o nosso interior, que Ele nos estruture de dentro para fora, que Ele nos fortaleça, que Ele nos dê ânimo. A Bíblia diz que a alegria do Senhor a nossa força é. A Bíblia diz que Ele é a nossa fortaleza. Então você pode se renovar, se revigorar, você pode se levantar em Deus, você pode se estruturar nele, e não deixe que o desânimo bata a sua porta e domine a sua vida, porque Deus é aquele que está à sua frente e vai te dando graça e força, e a graça dele se aperfeiçoa na sua fraqueza. Mesmo que você seja tendente
a uma depressão, muitas vezes tendente ao entristecer, muitas vezes a ficar acuado num canto, não deixe isso dominar a sua vida, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. E os nossos sentimentos, eles devem estar guardados em Cristo Jesus, que a nós fortalece, a mim e a você. Uma outra lição é o que diz no versículo 7 e versículo 8, quando se intensifica a fúria do inimigo contra as nossas vidas. Então, nós podemos observar no versículo 7 e 8, que o inimigo está vendo o nosso progresso, e ele vai intensificar o ataque contra nós. Veja, eles estão ouvindo que a reparação dos muros de Jerusalém ia adiante, que os judeus haviam fechado as brechas, e aí o que acontece? Eles ficaram sobremaneira, sobremodo, irados. Eles já estavam irados. No versículo 1 diz que ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Mas agora essa ira se intensifica. Isso quer dizer o quê? Quanto mais você progride, quanto mais você se levanta, quanto mais você guerreia, quanto mais o inimigo percebe que você está se levantando, mais ele vai intensificar a batalha, mais ele vai tentar atingir a sua vida. Quanto mais você amadurece, mais sutil ele será. Quanto mais você está firmado em Deus, mais estratégias ele vai tentar elaborar. Mas graças a Deus, porque o crescimento vem de Deus, o crescimento não vem de nós mesmos, o crescimento não vem por vontade do inimigo, o crescimento vem de Deus, e o que vem de Deus permanece. Graças a Deus por isso. E o que nós devemos fazer nesse momento? Intensificar o nosso crescimento também. Crescer, amadurecer, fortalecer mais ainda, porque a Bíblia diz que vindo o inimigo como correntes de água, o Espírito de Deus arvorará contra ele a sua bandeira. Vindo o inimigo por um caminho, por certo ele fugirá, porque Deus os expulsará da sua presença. Então nós louvamos a Deus, porque o inimigo só intensifica as lutas contra a nossa vida, ele só intensifica o seu ataque, porque ele sabe que nós estamos avançando. E o apóstolo Paulo diz uma coisa interessante sobre a igreja. Ele diz que nós não somos daqueles que retrocedem, mas daqueles que avançam para a salvação em Cristo Jesus. Nós não vamos recuar, por mais que as lutas estejam acontecendo, por mais que as ondas estejam se levantando, por mais que o mar esteja enfurecido, por mais que as águas estejam enfurecidas, por mais que haja tumulto ao nosso redor, por mais que notícias cheguem dentro da nossa casa, por mais que os homens se levantem com um pensamento negativo, por mais que o diabo sopre que tudo está acabado, por mais que as lutas aconteçam, nós vamos continuar, porque Deus está fazendo uma grande obra em nossas vidas e vai fazer através de nós para o louvor da sua glória. Versículo 9, estou caminhando já para o final. Nós apresentamos que a oração e a prudência é fundamental em tempos de guerra. Aqui nós vemos uma junção, não somente de fé, mas também de obras, não somente de atitudes espirituais expressas na relação com Deus, mas também em relação aos outros e aquilo que está acontecendo ao nosso redor. Nós estamos enfrentando uma pandemia, um perigo iminente que está aí acontecendo ao nosso redor, e nós temos sido orientados a tomar algumas precauções, tomar algumas medidas. Isso é sábio, porque Deus, através dessas medidas, Ele vai dar livramento também às nossas vidas. Mas nós também não fazemos só isso, nós também oramos. Então as duas coisas devem caminhar juntas, oração e prudência. Atitude sábia que vem através da revelação de Deus aos homens, da sabedoria que Deus dá a cada um deles. Então seja sábio, mas não deixe de orar. Ore, mas também não deixe de agir de maneira prudente. Essa é a orientação de Deus. Veja, no versículo 9, ele diz: nós oramos ao nosso Deus e pusemos como proteção guardas de dia e de noite. Eles estavam diante de inimigos visíveis, por isso eles colocaram guardas. Eles precisavam ser avisados a respeito de qualquer ataque que pudesse
vir a acontecer de surpresa. Então eles precisavam de guardas, de pessoas vigiando, mas eles também oravam. Versículo de número 10, uma outra lição que nós aprendemos é que questionamentos muitas vezes vão surgir do meio do próprio povo de Deus. No versículo 10, alguns dos judeus que estavam trabalhando, eles comunicam a Neemias que já haviam desfalecido as forças dos carregadores e os escombros eram muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Quando nós estamos fazendo algo, é natural que muitas vezes haja fases de esmorecimento, de desânimo por um momento, de muitas vezes olhar ao redor e deixar que as coisas falem mais alto do que a nossa fé. Isso pode acontecer, não é do outro mundo, é do ser humano, é da fragilidade, é da instabilidade do ser humano diante das lutas. Mas nós não podemos tomar isso como palavra final, assim como Josué não tomou a palavra dos espias como final quando eles foram espiar a terra. Então nós vamos ouvir palavra de todos os lados e é muito fácil dizer, não, essa palavra é do ímpio, essa palavra vem lá de fora, de pessoas que não conhecem a Deus. Mas aqui está acontecendo no meio do povo de Deus. Então nem sempre nós podemos ouvir tudo que vem de Deus através daqueles que estão no corpo de Cristo. Haverá momentos em que pessoas poderão ser assaltadas na sua mente ou no seu coração e dizer coisas que não vêm de Deus, que trazem medo, que assustam, que trazem uma certa instabilidade à vida das pessoas que estão ali convivendo com elas. Mas lembre-se de uma coisa, o homem faz os seus planos, mas a resposta certa vem do Senhor. A Bíblia diz que o medo não vem da parte de Deus. Deus não nos deu espírito de medo, mas de amor, de moderação e de ousadia. Está lá escrito em Timóteo, o apóstolo Paulo aconselhando Timóteo a enfrentar as lutas, no caso ali da igreja, e ele dá essa palavra, olha, Timóteo, se levante, seja ousado, tenha moderação, mas não deixe de crer. As duas últimas lições que nós aprendemos é o que diz no versículo 11, que o inimigo ele quer adentrar no nosso meio, ele quer atingir a nossa fé, ele quer fazer parte da nossa comunidade, ele quer estar no meio para suscitar nos ouvidos daqueles que servem a Deus, ele quer de uma forma ou de outra entrar no lugar que não lhes cabe, na relação minha e sua com Deus. Ele quer atravessar, ele quer entrar para um caminho que não lhe pertence. Isso é o que nós vemos, olha, a maldade do inimigo, quando ele diz assim, nós entraremos no meio deles e os matemos, assim faremos cessar a obra. O inimigo ele não se aquieta, ele não fica tranquilo, enquanto ele não tiver um acesso no meio das coisas de Deus. Mas veja o que diz lá atrás, nesse mesmo texto do capítulo 4, eles fecharam as brechas, eles estiveram atentos. E tem uma coisa muito importante na vida do povo de Deus, chamada discernimento de espírito. A Bíblia diz que, se possível, o inimigo vai se transformar em anjos de luz para enganar, se possível, aos próprios escolhidos de Deus. O inimigo, ele tem se travestido de muitas coisas nos dias de hoje, com aparência de sabedoria, com aparência de prudência, com aparência de piedade, com aparência de santidade, com aparência de coisas de Deus. Ele pode tentar enganar a minha vida e a sua vida. Ele tem se travestido de mensagens bíblicas, ele tem se travestido de cargos dentro das igrejas, ele tem se travestido de obreiros, muitas vezes que não são verdadeiros, mas ele está tentando adentrar, ele está tentando mexer no seio da igreja, na essência da igreja, no caminhar da igreja, porque o objetivo dele é fazer cessar a obra. Mas eu gosto muito do que Deus diz a Timóteo, através do apóstolo Paulo: Deus conhece os seus, Deus não se engana. Você pode muitas vezes estar travestido de qualquer coisa, o Espírito de Deus é um Deus que conhece por dentro e por fora e sabe a essência de cada um. E para encerrarmos, versículo 12 a 14, Deus nos dá um conselho muito interessante diante de todas as lutas. Lembre-se de Deus e lute
pelos seus. Versículo 12 a 14, a Bíblia diz assim, que Neemias diz ao povo: lembrai-vos do Senhor grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. É tempo de lutar pela família, é tempo de lutar pela vida, é tempo de lutar em oração por aqueles que nós amamos, que estão ao nosso lado. É tempo de lutar pelo nosso vizinho, é tempo de lutar pelas comunidades, é tempo de batalhar em oração, e Deus quer isso para a minha vida e para a sua vida. Você pode ter um filho distante, você pode estar numa situação dentro da sua casa de luta, de batalha, talvez com a sua esposa, talvez com o seu esposo, talvez você esteja enfrentando uma batalha lá no seu trabalho, agora não, mas daqui a um tempo você vai estar no mesmo contexto de vida, e aí nós precisamos lutar por aqueles que estão ao nosso redor. E quando a Bíblia diz lutar, ela diz no sentido de orar, de clamar, de fazer a nossa parte, de buscar a Deus, de ter sabedoria, de agir com prudência, de não se precipitar, de esperar a resposta de Deus, de deixar Ele trabalhar dentro da nossa casa, fortalecer os nossos, de Deus tirar o medo que está dentro de nós ou ao nosso redor. Deus é esse Deus que peleja por nós. Então quero incentivar a sua vida, encerrando esta mensagem, e orar com você, porque eu creio que essa crise vai passar, tudo isso que nós estamos enfrentando vai acabar. O caos, de uma maneira ou de outra, está sendo estabelecido aos poucos, e haverá muros que estarão caídos amanhã, haverá famílias enlutadas como já há, haverá famílias tristes, haverá famílias pensando no amanhã e questionando como vai ser, mas eu quero incentivar a sua vida a fazer como Neemias, a tomar todas essas atitudes, essa direção da parte de Deus, no meio da guerra, a não desfalecer, a não esmorecer, a se levantar em oração, a enfrentar o inimigo de frente, a enfrentar as lutas que virão, a não deixar que a tristeza, a depressão alcance a sua vida e destrua a sua esperança. Nós não somos daqueles que retrocedem, nós somos daqueles que se levantam, e mesmo contra a esperança nós podemos fazer como Abraão. Abraão creu contra a esperança, não havia esperança, não era lógico ter mais esperança, mas mesmo assim ele creu, e a Bíblia diz que isso lhe foi imputado como justiça. Então nós podemos crer no Deus que faz nova todas as coisas. Se as coisas nos abalarem, se a nossa situação no manhã for muito difícil, se o caos chegar dentro da minha casa, se as coisas despedaçarem os muros que nos dão segurança e proteção, nós temos um Deus para fazer renascer das cinzas, nós temos um Deus que ouve a oração, nós temos um Deus que faz do nada acontecer, nós temos um Deus poderoso que pode fazer muito mais do que aquilo que eu peço ou penso, segundo o seu poder que opera na minha vida e na sua vida. Vamos orar nesta hora, em nome de Jesus. Curve a sua cabeça junto com a sua família, apresente a Deus o caos, seja ele ao redor ou dentro de você, e diga: Deus, eu creio, apesar de tudo eu creio, eu vou levantar diante dessas lutas, eu vou vencer, porque eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus, porque a minha confiança está em Deus, e porque enquanto Ele vive, há esperança para Israel. Vamos orar. Pai, nós glorificamos o Teu nome, exaltamos, ó Deus, o Espírito Santo, te agradecemos, Deus, por essa noite na Tua presença, por esse dia que nós estamos passando. Ó Deus querido, nós queremos apresentar, Senhor, esse tempo de crise, de guerra, de batalha, de incertezas, de insegurança, de luta, de medos, ó Deus, de angústia na vida das pessoas, de isolamento, Senhor, de falta de liberdade. Ó Deus, nós queremos colocar tudo isso nas mãos do Senhor, porque nós temos um inimigo, o diabo é o nosso adversário, ele luta contra a nossa vida, ele quer nos fazer cair, ele quer nos ver destruídos, ele quer parar a obra, ele quer fazer cessar a vontade de Deus, mas ninguém faz cessar o teu braço,
teu braço não está encolhido, o teu braço, Deus, continua fazendo coisas maravilhosas. O Senhor ainda continua reinando sobre a face da terra. O Senhor é Deus, é soberano. Eu quero te pedir, estenda a tua mão sobre a nossa vida. Estenda a tua mão para dentro das casas, dos lares. Estende a mão, Senhor, diante do caos que nós estamos vendo acontecer ao nosso redor. Nós colocamos o nosso país diante da tua presença. E te pedimos, Espírito Santo, tome a dianteira desta nação, tome a frente desta nação, ó Deus, antes que o inimigo possa bater o martelo e dar a última palavra, o Senhor se levantará. Meu Deus, faz retroceder esta praga, faz, ó Deus, aniquilar este mal. Deus, em nome de Jesus Cristo, faz cessar a guerra, mostra para o inimigo mais uma vez que tu és o Senhor, mostra para a nossa vida mais uma vez que vale a pena confiar em Ti. A Tua palavra diz que aqueles que confiam no Senhor jamais serão envergonhados. Pai, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Pai, toma este país na Tua presença. Tome a economia do Brasil no teu altar. Tome o presidente, os ministros, os governadores, os prefeitos, as autoridades, ó Deus, sobre esta nação. Tome a igreja, tome as pessoas, ó Deus, que estão sofrendo. Tome as comunidades deste país em tua presença. E no nome de Jesus Cristo, no meio do caos que estamos vendo, no meio de notícias ruins, faz, ó Deus, o teu braço sobressair. Começa, Deus, a dar uma direção diferente. Começa a operar o milagre. Deus, nós cremos no Senhor. Os nossos olhos estão como os de Josafá. Nós não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em Ti. Espírito Santo, mude este cativeiro, transforme esta realidade, em o nome de Jesus Cristo. Traga esperança. O Evangelho é esperança, a palavra de Deus é esperança, a presença do Todo-Poderoso é esperança para a nossa vida. Deus, glorifica o teu nome. Nós oramos, ministramos a bênção, ministramos o reverter deste quadro, ministramos da parte de Deus uma palavra de vida em meio à morte, em meio ao desespero, em meio à tristeza. Tu és a palavra de esperança. Em nome de Jesus, Pai, nós vamos renascer, nós vamos nos levantar, porque Tu faz novas, ó Deus, todas as coisas. Tu fazes, ó Deus, as coisas diferentes. Tu és Deus de eternidade a eternidade. Pai, nós te oramos crendo na vitória, irmanados na mesma fé, juntos no mesmo Espírito, crendo no mesmo Deus. Em nome de Jesus nós te oramos e te agradecemos. Amém. Amém, meu amado irmão. Que Deus te abençoe. Que Deus leve para dentro da sua casa a bênção dEle. A graça de Deus esteja sobre a sua vida, sua família seja ricamente abençoada. E vamos esperar o mover de Deus. Vamos crer nesta ação de Deus, porque em breve nós estaremos com os muros levantados novamente. Nós novamente estaremos de pé, porque o nosso Deus pelejará por nós. Eu aguardo você na sexta-feira, fazendo a live ao vivo, no nosso culto, intercedendo pela sua vida, pela sua casa. Você é o nosso convidado, e leve para a sua casa, para dentro do seu coração, o nosso abraço, o nosso carinho, o abraço da parte de Deus. Você é amado, você é querido, estamos com saudades de você, mas nós te amamos. Deus te abençoe, em nome de Jesus.